Olá, meus queridos! Vamos começar agora a nossa unidade 2. Com muita força, com muita emoção, sangue nos olhos. Gente, professora Tabita com vocês, tá? Para introduzir, então, iniciar essa unidade 2. Eu espero que todo o entendimento, a compreensão da unidade 2 não seja jogada fora não, viu? Vamos aqui junto que a gente vai construindo as informações das genéticas, vão ser fundamentais para essa nova unidade. A gente vai estar falando dos processos evolutivos, tá bom? Que é a pegada, assim, da biologia. Na verdade, né, a professora gosta, né? Ecologia, evolução, é top demais. Mas, enfim, isso sempre está atrelado, ligado, e o estudo da genética foi fundamental para a gente conseguir compreender melhor, né, toda essa questão dessas heranças, dessas transformações, dessas mudanças, as mutações que são imprescindíveis para os processos que nós vamos estudar dentro dessa unidade. Vem comigo? Vamos lá? Vamos lá para o quadro. Olha lá. Aula 19.1, pensamento evolutivo. Professora, agora sim a gente vai ficar aqui reflexivo, né? Exatamente, tem que pensar. Foguinho nessa cachola aí, né? Vamos comigo. Nós vamos falar sobre evolução, quase falo evolução. Evolução biológica, certo? Vocês gostam quando a gente erra, né? Eu sei. Teoria sintética da evolução, tá bom? Esses são os dois tópicos que nós vamos ver nessa aula. Ok, prof. Então, vamos ao que interessa? Sim. Em relação às competências da unidade 2, compreender a diversificação das espécies como resultado de um processo evolutivo que inclui dimensões temporais e espaciais. Nós vamos compreender como processos evolutivos influenciaram na vida dos seres vivos atuais, né? Lembrando sempre do passado, obviamente, que assim como na história nós lembramos e olhamos para entender o futuro e o presente olhamos para o passado. Relacionar, articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro das áreas de conhecimento. Sim, porque presta atenção aqui comigo. Aí eu vou pedir para o meu... Dá um zoom aqui, vem. Vem comigo. Ai, aí ele faz assim. Joga. Igual a torta na cara, não tem? Tá bom. Claro que ele vai se aproximando devagarzinho, mas tudo bem. Todos os componentes, quando fala assim, todos os componentes de conhecimento, né? Então, para esse conteúdo da unidade 2, tudo aquilo que a gente vai estar apresentando aqui para vocês, a gente vai passear pela geografia, a gente lá na unidade 1, né, vê a questão das probabilidades, entrando na matemática, né? Então, você vê que a biologia, ela vai arrebanhar várias outras áreas e vários que vão trazer conhecimentos imprescindíveis para você compreender. Lembra que a nossa aula é pensamento evolutivo, então você tem que evoluir seu pensamento aí, tá bom? Algumas situações, como a gente introduziu lá na unidade 1, algumas teorias, né, algumas formas de reflexões muito grotescas para a nossa atualidade, mas para a época estava tudo certo, era a forma com que eles estavam compreendendo tudo aquilo que estava acontecendo, os fenômenos que estavam acontecendo ao seu redor, baseado nas informações que eles tinham e nos acessos aos conteúdos que eles tinham, tá bom? Hoje nós temos uma vantagem muito grande em relação a tudo isso, mas a gente precisa sempre trazer essas informações, como eles pensavam antes, como é que foi construído tudo isso, tá bom? Então, vem comigo para essa aula que a gente vai pensar nesses pontos que são fundamentais para entender o complexo mundo da evolução. Olha lá no quadro. Em relação às nossas habilidades, sim, professora, tem que ter as habilidades, com certeza. Conhecer a teoria da evolução biológica, entender os princípios da teoria sintética da evolução. Ok, evolução biológica, evoluir. Bio, a gente sabe que é vida. Então, o estudo da vida em relação ao processo evolutivo. Olha aqui para mim. Evoluir. Você já esteve num lugar, né? Por exemplo, eu vivi essa experiência recentemente.
e me trouxe uma certa até nostalgia, né? Eu cresci num bairro, passei 20 anos nesse bairro, e aí casei e mudei, fui para uma outra área aqui, né? E aí o que aconteceu? Visitei recentemente. Como mudou a cara do bairro, né? Muitas pessoas que ali viviam, hoje já não estão mais. Os filhos dessas pessoas já estão adultos, já têm suas famílias também. Então, as coisas, as situações, elas mudam. E normalmente a gente quer entender que seja para melhor. Então a gente diz que houve uma evolução. A tecnologia evoluiu e evoluiu muito e vai evoluir muito mais. Vão chegar a situações aí que a gente vai ficar, sério que dá para fazer isso? Também, sim, senhor. A gente vai se escandalizar com tantas coisas aí que vão vir, estão por vir. Mas, enfim, vamos para o que interessa. Quando a gente está falando, então, desse processo evolutivo, a gente fala, então, dessa mudança, dessa alteração, dessas modificações em relação à vida, seja ela microscópica ou dos micro-organismos ou das espécies mais evoluídas. Para isso, a gente vai trazer para você nessa aula duas situações, duas formas de ver esse processo evolutivo, tá certo? O importante aqui é que você conheça. Ah, professora, eu vou ser seguidora dessa aqui. Professora, a gente não está levantando bandeira de nenhuma, a gente está falando e apresentando, porque esse é o nosso papel aqui. Perfeito? Vamos lá, então? Olha lá no quadro. Então, o sentido de evolução como processo biológico de transformação só surgiu no século XIX. Ô, canetinha para me dar chatear. Vamos. Aí, isso. Então, no século XIX, então, tudo isso aí começou a ser pensado, refletido, muito fumacinha saindo das mentes ali. Então, a evolução biológica corresponde ao processo de modificação e de adaptação. Modificação e adaptação de quem, professor? Das espécies. Que espécies? Existe uma espécie específica com que esse processo esteve acontecendo? Não. Todas, a gente está falando de todas as espécies, sejam eles vegetais, animais, tá? E não só os racionais como os irracionais, tudo que você imaginar aí passou por esses processos de modificações e processos de adaptação. A palavra-chave quando a gente fala em evolução é a adaptação. Porque, olha aqui para mim, só há mudança, eu saio de uma determinada área ou de uma determinada situação em que eu estou envolvida, se aquele local, aquela situação começar a me trazer um certo incômodo, concorda comigo? Professora, eu vou mudar de lugar de carteira, porque aqui nesse lugar onde eu estou, o sol está assim em cima, sabe, do meu material aqui, e eu tenho um problema de visão, eu não consigo enxergar direito, eu vou me mudar. Posso, professor? Claro. Toda mudança é bem-vinda quando é para beneficiar você. Então, você se incomodou com uma situação, percebeu algo que estava te incomodando e você mudou. Não tinha ninguém sentado aqui, beleza. Então, conversa com o teu colega, né? É fácil. Enfim, a gente dá sempre um jeitinho. A natureza também dá esses jeitinhos. Então, o que vai acontecer? Esses processos de adaptações são necessários para que essas mudanças, aliás, essas necessidades no ambiente são necessárias para que haja essas mudanças, adaptando cada organismo ao seu ambiente onde eles estão inseridos. Ambiente terrestre, ambiente aquático. A gente vai falando disso aqui, mas fica com isso na mente, tá bom? Então, eu preciso me adaptar. Essas modificações vão acontecer pelas minhas necessidades, pelas necessidades de cada indivíduo em cada ambiente onde eles estão inseridos. Houve um incômodo, houve uma certa... não tem espécie, não tem parceiro reprodutivo, faltou recurso alimentar. Por isso existem espécies que fazem migrações, fazem grandes jornadas, né, para ir em busca de alimentos.
e nesse período faz um jejum danado, né? Porque eles estão ali famintos, mas eles se esforçam toda a energia nesse deslocamento para que eles consigam chegar ao seu objetivo, que é, alguns no caminho morrem, claro, seleção natural, tá? Os mais bem adaptados, não são os mais fortes, não. Os mais bem adaptados vão conseguir sobreviver. Tranquilo? Vamos seguindo? Olha lá. Podemos dizer que a atual diversidade de seres vivos é resultado de processos de transformação e adaptação das espécies aos diferentes ambientes, constituindo a evolução biológica. Então, quando a gente observa aqui essa imagem da arara canidé, o que a gente consegue observar? É uma ave. Ô, professora, perfeito, né? Tá certo. E essa ave, ela está adaptada, né, ao sistema de empoleiramento. Olha aqui. São todas as aves que você consegue ver empoleirada? Não, existem algumas que não estão adaptadas ao empoleiramento. Por exemplo, o avestruz, né? Ele é uma ave de grande porte, não vai ficar empoleirado, não. Vai ficar muito bem em pé, obrigado. Só que essa ave aqui, a canidé, ela tem as suas garrinhas, né, adaptadas para esse empoleiramento. Ela tem uma asa que permite os seus voos maravilhosos, assim como várias outras aves. Porém, existem aves que não voam, mas também têm asas. Então, cada espécie, certo? Tem as suas características, tem as características que definem aqueles grupos de indivíduos, aves, mamíferos, répteis, mas cada grupo vai ter a sua adaptação em relação a cada espécie dentro desses grupos, compreenderam? Então, vamos lá. E olha aqui também em relação ao biquinho, né? Que é a forma de adaptação alimentar. Então, eles estão adaptados a comerem frutos que eles consigam quebrar, né? As castanhas fazem isso perfeitamente, quebrando tudo isso por causa dessa estrutura do seu bico muito rígida e cortante, tá? A ideia principal da evolução biológica é que todos os seres vivos compartilham um mesmo ancestral. Como assim, professor, um mesmo ancestral? Olha aqui para mim. Lembra quando a gente estava falando sobre o Gregor Mendel? Né, das necessidades que ele via de entender como é que se passava o processo de heranças genéticas? Que ele nem sabia que existia essa palavra genética, ele queria compreender como é que passava de um indivíduo para o outro. E aí ele fez todo aquele estudo com as ervilhas e criou a primeira lei, a segunda lei de Mendel, trabalhando duas características, enfim. Fez ali o seu desenvolvimento, tá? Só que quando a gente fala em ancestral comum, a gente está falando em grupos, né? De onde partiram, deram início. Você tem um ancestral comum, de onde na árvore genealógica, em relação à biodiversidade planetária, estão inseridas. Cada uma passando por processos de modificações e evoluções que fazem com que dentro dos seus grupos surjam cada espécie. E isso está, né, ocorrendo independente da minha vontade e da sua. Está acontecendo naturalmente. Processo gradativo e contínuo. Certo? É o que a ciência nos afirma. Vamos seguindo? Mas não era assim sempre a forma de pensar, não. Agora vamos lá. Pode-se dizer que a evolução é o processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram a partir de antigos ancestrais. Então, esses ancestrais, aqueles que lá, como se fosse o tataravô, entende? Ok, vamos seguindo. Aí, a gente tem aquelas primeiras ideias. Lembra lá quando a gente falou sobre a questão de como que surgia lá os sexos, né? Alguns indivíduos achavam que era o homem, que através, tanto o homem quanto a mulher forneciam essas informações, ou no sangue menstrual, ou no sêmen do homem, aí dizia que era produzido na cabeça. Lembra aquelas ideias todas, né? Que a gente viu lá na unidade 1. Mas em relação ao processo evolutivo, a gente também tinha formas de pensar diferentes do que nós temos hoje. E essa teoria é chamada de teoria sintética da evolução. Então, olha lá. Antigamente, a ideia de que as espécies seriam fixas, deixa eu colocar aqui, fixas
e imutáveis foi defendida por filósofos gregos, dentre eles nós temos Aristóteles, né? E aí esse carinha, né, juntamente com o seu grupo de pessoas, de filósofos da época, estipularam, fizeram algumas regras, pensaram muito, e aí eles disseram não, todos eles, muitos deles, né, concordavam que essas espécies, elas eram fixas, eram imutáveis, elas não tinham modificação nenhuma ao longo do tempo, tá? E aí eles criaram a teoria e passaram a ser chamados, todos que compreendiam dessa forma, eram chamados de fixistas, perfeito? O que esses fixistas propunham? Que as espécies vivas já existiam desde a origem do planeta e a extinção de muitas delas deveu-se a eventos especiais, como por exemplo catástrofes, que teriam exterminado grupos inteiros de seres vivos. Aí aqui a gente vai lembrar de uma situação, tá? Olha aqui para mim. Existe a teoria do criacionismo, que está bem conectada com a teoria fixista, dos fixistas, tá bom? De imutabilidade, de não ter alteração, de as espécies não terem esses processos de modificações, são fixas e imutáveis, tá certo? Em relação a essas questões dessas catástrofes, a gente lembra lá da extinção dos grandes répteis, né? Os dinossauros, os animais pré-históricos, que segundo teorias, né, disseram que houve a queda de um meteoro, que esse meteoro provocou alterações atmosféricas que foi modificando toda a vida no ambiente e aí, consequentemente, você teve gradativamente essas perdas desses animais. Eles foram começando a desaparecer no planeta, tá bom? Vamos para lá? O filósofo grego Aristóteles, grande estudioso da natureza, não admitia a ocorrência de transformação das espécies. Ele acreditava que os organismos eram distribuídos segundo uma escala que ia do mais simples ao mais complexo. Tá bom? Então, o que ele entendia? Olha aqui para mim. Quando ele estava no seu processo de observação, juntamente com as pessoas que pensavam da mesma forma que ele observou tudo que estava ao seu redor. Nessa observação, ele via organismos, né, que ele começava a classificar, e aí ele dizia, esse organismo é mais simples do que esse. Vamos dizer, a espécie A mais simples do que a espécie B. Só que essa espécie B, ela tem um pouquinho mais de complexidade, de características que não estavam presentes aqui. Um pouquinho mais. E aí classificavam como C. Tá vendo que está subindo? E esse C também tinha outros grupos que tinham algumas características que eram compartilhadas, mas eles tinham outras, né? E que eram mais evoluídos. E assim eles faziam essas escalas. Então, esses animais, eles eram incluídos nesse sistema de classificação em níveis, né? Como se realmente subisse uma escala, do mais simples ao mais complexo. Perfeito? Então, quando a gente estuda o processo evolutivo, lá no primeiro ano, quando a gente fala das teorias da origem da vida, quando a gente fala da origem das primeiras formas de vida no planeta, lembram dos coacervados, né? Lembram de como era a superfície da Terra, né? Segundo a teoria de Oparin Haldane, que a gente tinha aqueles gases, vapores, e aí muitos vulcões, enfim, toda aquela teoria que eu não vou falar aqui agora, você tem que vai lá no primeiro ano, tá bom? Reforçar aí a material. E aí, o que vai acontecer? Essas modificações, essas formas de vida vão evoluindo, vão se modificando, vão se adaptando às mudanças que vão acontecendo no clima, no ambiente onde elas estão inseridas, tá certo? Só que para os fixistas, essas mudanças, elas não afetam tanto. Se essa espécie não estava, vamos dizer assim, né, que não estaria adaptada, ela ia desaparecer, porque não tinha seleção para eles, não tinha esses negócios. Então, elas estavam ali colocadas em
potencial de gradiente assim mesmo, né? Menor para maior, mais simples ao mais complexo. Perfeito? Vamos seguindo? Olha lá. Cada ser vivo nessa escala tinha seu lugar definido. E ele não pulava, não saltava para outro, não tinha essa situação de modificações. Essa situação aristotélica perdurou por cerca de, olha gente, 2.000 anos. Não é pouco tempo não, tá bom? 2.000 anos. Admitia que as espécies eram fixas e imutáveis. Então, toda vez que você pensar e lembrar dessa incapacidade de alteração, de mudanças, né? Então, você vai lembrar dessa teoria sintética, onde você vai ter os fixistas. Perfeito? Entre os seres vivos e o meio, há aí um ponto de reflexão. Entre os seres vivos e o meio em que vivem, existe um ajuste, uma harmonia fundamental para a sobrevivência. Um organismo, ele não pode, olha aqui para mim, um organismo inserido no ambiente aquático, inserido no ambiente terrestre, na superfície ou no subsolo, ou que esteja adaptado à parte arbórea de uma vegetação, tá? Nas raízes de uma vegetação. Todos esses ecossistemas, microecossistemas que nós estamos falando, ou macroecossistemas, um rio, né? Você vai encontrar formas de vidas. E o meio, ou seja, tudo aquilo que está ao seu redor, sejam outras espécies, sejam indivíduos da sua própria espécie, onde eles vão estar buscando seus parceiros para a sua reprodução, seja o seu cuidado com a prole, seja a mudança climática, seja a escassez de água, seja a temperatura se elevando ao máximo, seja a temperatura caindo abruptamente, certo? Tudo isso vai interferir, precisa haver uma harmonia para que essas espécies estejam inseridas em cada um desses locais. Certinho? Então, quando a gente vai pensar nesse processo biológico, tem que pensar em tudo isso. Todas essas conexões, por isso a gente viu ali falando dos fatores bióticos, abióticos. Então, tudo isso está ali inserido. Na verdade, a gente vai estar vendo isso, tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. O flamingo rosa, por exemplo, abaixa a sua cabecinha. Olha que lindinho, né? Que coisa linda. Abaixa a cabeça até o solo, né, alagadiço, em que vive para buscar ali o seu alimento. Então, esses animais, o que a gente consegue observar assim lá de cara? Pescoço comprido, muito comprido, a forma do bico desses animais e as pernas desses animais, tá? Ah, professora, mas eles vivem em regiões alagadiças, né? Eles não ficam lá em regiões muito profundas, não. Eles procuram o seu alimento naquela parte onde você fica ali. Você tem a água, mas tem muita argila, tem material ali em decomposição, tem ali organismos que eles conseguem se alimentar. Então, eles vão tateando essa região, esse solo, né, umedecido, e vão procurar o seu alimento. Então, isso é um processo adaptativo para essa espécie. Assim como a gente vai ter para várias outras espécies, como o colheleiro, né? Que tem aqueles bicos, parece uma colher mesmo, né? Adaptados a determinados grupos que vão servir de alimento para eles, dentro da cadeia alimentar. Aqui a gente tem uma outra ave, o beija-flor. O que dizer do beija-flor, né? Avezinha que é interessantíssima em realização ao seu voo. É a única ave que vai fazendo, né? Voa, assim, dá um revestrez, um bico alongado e uma língua também muito bem projetada para conseguir se alimentar do néctar lá dentro do estigma da planta, né? E aí ele consegue, com isso, realizar o processo de polinização. Esses pontinhos amarelos aqui, ó. Eita, usei esses pontinhos amarelos aqui. Eita, agora caguei tudo. São, tá? Para auxiliar esses organismos, para auxiliar as plantas no processo de polinização também. É um processo de adaptação para esses vegetais, tá? Vamos lá? Então, sim, os beija-flores, com seus longos bicos, estão adaptados à coleta de néctar contido nas flores tubulosas que visitam.
Logo, a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudos, tomando como essência as noções de Darwin sobre seleção natural, agora sim, considerando-se as noções atuais da genética. Então, Darwin, tá? Ele conviveu, lembra que a gente falou, quando a gente está falando sobre Mendel, ele conheceu o material de Gregor Mendel, ainda em vida, só que ele não conseguiu, né, o material dele todo em alemão, matemática pura ali. Aí ele ficou, disse, meu Deus, eu vou dar uma lida nesse negócio não, vou pirar. E aí, considerou muito na época, só depois da morte dele, 35 anos depois de Gregor Mendel, é que foi o seu material sido traduzido e aí então estudado, né? Mas, enfim, aí agora essa teoria, ela vai unir tanto a genética, quanto também a teoria trazida por Charles Darwin, que é da seleção natural, que hoje a gente compreende muito bem esse sistema. Uma evolução remete para, presta atenção, anota aí no seu material. Uma evolução vai remeter, vai te levar ao aperfeiçoamento. Isso aqui, galera, é para a sua vida, tá? Não é só no aspecto biológico, não. Presta atenção aqui na situação. Isso aqui é para a vida. Aperfeiçoamento. Então, é muito importante a gente se aperfeiçoar a cada etapa da nossa vida. Essa que vocês estão vivendo agora, de estudo, é importante para um determinado fim. Todas as que você viveu anterior também e as que você vai viver, tá? Vão te aperfeiçoar. Crescimento ou desenvolvimento de uma ideia, sistema, costume ou indivíduo. Então, tudo isso está relacionado ao aspecto evolutivo, tá? Sempre pensando o quê, professora? Na melhora, tá? Na melhora desse indivíduo que outrora era de um jeito e aí houve alguma modificação que melhorou e vai fazer agora com que essa espécie, segundo as teorias de Darwin, sejam selecionadas. E aí, quando a gente fala em selecionadas, entra a genética, obviamente, aí. Porque se é melhor, precisa estar presente em quem? Nos descendentes, é óbvio. E aí, lógico que vai ser passado um processo de transferência aí. Perfeito? A evolução consiste em um conjunto de modificações lentas em direção a um determinado sentido, que remete para um desenvolvimento gradual e progressivo. Olha, não sei quantos de vocês estão conseguindo visualizar nessa imagem, professora, é uma monte de folha contorcida. Tá velhinha as folhas? Não, essas folhas são assim mesmo, tá? Mas elas evoluíram, né, dessa forma. A gente também tem um animal aqui. Você consegue ver? Deixa eu ver que caneta eu tô. Tá. Você consegue ver esse animal? Deixa eu trocar o... Olha lá. Aqui está ele, ó. A sua caudinha, a perninha, tá bom? Então, quando a gente fala de adaptações, evoluções, você está falando de melhorias, aperfeiçoamento, né? Formas em que você vai ter a manutenção desse organismo nesse ambiente. Por quê? Porque da forma que ele está sendo positivo para ele e para os seus descendentes. Então, ele vai ficar lá naquele, vai manter essa característica em todos os seus descendentes, seleção natural. O processo de evolução, ele é gradual e progressivo, ele não é instantâneo. Não é instantâneo, não é da noite para o dia que uma espécie evolui. Foi ocorrendo ao longo do tempo. Aí a gente fala bem assim, né? Ah, o indivíduo, a pessoa tá lá no Pantanal. Ou tá aqui, né? No nosso estado mesmo, na Amazônia, tá lá passeando. E aí ele visualizou uma ave. Visualizou e ouviu um canto diferente de todos. A pessoa já é daquela região, conhece muitos cantos, ouve, consegue distinguir, né?
muitos cantos e sabe de que ave se trata. Talvez não sabe o nome científico, mas sabe de que, às vezes até der o nome específico ali. E aí o que acontece? Ouviu um canto diferente. Quando ele foi procurar, viu que esse animal também era diferente. Falou, nossa, eu nunca tinha visto esse animal aqui. Foi da noite para o dia isso? Não. Se trata de uma nova espécie? Pode ser. Ou simplesmente que aquela espécie não estava sendo conhecida ali. Pode ser uma nova espécie. Mas tudo isso vai depender de um olhar de observação, um olhar minucioso e de atenção para cada um desses aspectos. E isso acontece em todos os níveis, tanto biológico quanto na nossa vida, tá bom? Olha lá. A gente vai estudar essa questão de camuflagens, de mimetismo. Ali, no caso, a gente tem uma camuflagem, um tipo de camuflagem, onde esse animal ele se assemelha muito às estruturas do seu ambiente, no caso, as folhas daquele vegetal, tá? Pontos principais, então, que a gente tem que levar em consideração em relação aos processos evolutivos. As evidências da evolução vêm de várias áreas diferentes da biologia. Sim, senhor. Então, eu preciso observar as evidências presentes em diferentes áreas relacionadas direta ou indiretamente à biologia, e aí eu consigo fazer as minhas inferências, e aí eu consigo chegar a um determinado grupo e entender e compreender um pouquinho mais do que estava acontecendo com aquele grupo em relação aos seus processos evolutivos. Não se esqueça disso, tá? Por favor, não se esqueça disso aqui. Evidências da evolução. Evidenciar algo é colocar em destaque, mas muitas vezes passa batido uma determinada situação. Por exemplo, uma troca de placa, uma coisa bem corriqueira, né? Uma troca de placa numa via, tem gente que vai prestar atenção, tem gente que se mudar rapidinho ele vai se antenar, tem gente que não liga para a placa. Aí a placa pode mudar, pode ficar de cabeça para baixo, pode cair, pode acontecer qualquer coisa, um raio cair em cima e a pessoa nem, porque não dava conta mesmo, tá entendendo? Então não é todo mundo que percebe e detecta essas evidências. Eu ia falar outra coisa, fazer outro comentário aqui, mas aí os homens iam se doer, mas vamos lá então. Ok, então uma dessas áreas é a anatomia. As espécies podem compartilhar características físicas semelhantes, porque essas características estavam presentes no ancestral comum. Então, isso é muito interessante quando a gente fala no processo de evolução e nas evidências desses processos evolutivos. São as características. Quando a gente fala a anatomia, vai falar dessas características físicas, tá? Braços, dedos, quantos dedos nas mãos, nas patinhas, vamos dizer, animal, né? Patinhas anteriores, posteriores, formas, né, anatômicas do bico, tamanho do pescoço, né, movimento das articulações, tá? Tudo isso está relacionado, então, com esses processos ou esse conhecimento trazido pela anatomia, que foi de ganho muito interessante para esse estudo, esse entendimento. Outra área importante é a biologia molecular, que a gente falou um pouquinho dela nas aulas anteriores. DNA e código genético refletem a ancestralidade comum da vida. As comparações entre o DNA podem mostrar como as espécies estão relacionadas. Lembram que a gente falou sobre o sequenciamento genético nas aulas anteriores? Lembram o genoma? Quando você faz todo esse sequenciamento e você consegue fazer todos os pareamentos das bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, e aí consegue desvendar de cada espécie, e aí você consegue obter esse grau de parentesco, você consegue ver, não, isso aqui está muito parecido, então essa espécie está mais próxima dessa espécie A do que a da espécie D. E aí você vai fazendo essas inferências também como evidências. Joga na tela. Olha lá. Outra situação é a biogeografia. Ei, professores de geografia! Pois é. A biogeografia, que une a biologia com a geografia, muito bem, vai ser aquele estudo que vai focar a distribuição de quem, professora? Dos organismos vivos em relação ao ambiente global, tá?
E as características únicas dessas espécies de ilhas refletem a evolução e as mudanças geológicas. Então, a gente percebe que algumas espécies, mesmo em continentes diferentes, elas têm alguma similaridade. Aí a gente vai lembrar da deriva continental, onde eles eram uma pangeia, tudo unidos, e aí foram se desmembrando, não foi? E aí essa similaridade, porque antes eles estavam no mesmo ambiente, compartilhavam características, estavam presentes ali, tá? Mas quando a gente lembra dessas diferenças de regiões continentais, a gente vai ter que lembrar também que esse globo terrestre está inserido em um ciclo de rotação, tá? Translação, e tudo isso vai ter influência de quem? Do nosso astro maior, que é o Sol. E aí, tudo isso vai estar associado às formas de vidas nesses ambientes, seja no ambiente terrestre, seja no ambiente aquático, vai estar relacionado com essa incidência solar, que também exerce muita influência, além desses continentes. Fósseis. Os fósseis documentam a existência de espécies do passado extintas que estão relacionadas às espécies atuais. A gente vai ter uma aula só sobre fósseis, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E a observação direta, onde a gente pode observar diretamente a evolução em uma microescala nos organismos com ciclos de vidas curtos. Como assim, professora, ciclos de vidas curtos? Os insetos. E esses insetos, mesmo com ciclos curtos, eles são importantíssimos para a gente estudar em relação a resistências a inseticidas, porque eles, apesar de viverem pouco, causam um estrago quando eles se tornam pragas, né, nas nossas culturas. E aí você vai ter que fazer o uso de inseticidas para eliminar essas pragas, mas algumas espécies vão ter resistências a ações desses inseticidas. E aí tudo isso vai ser estudado, tudo isso vai formando um quebra-cabeça, tá? Tudo isso vai formando um quebra-cabeça para a gente conseguir compreender melhor todo o aspecto biológico em relação à evolução. Mas a questão é o seguinte: o homem, professora, descende do macaco? Se você descende... Não, né, gente? Não. Olha só o que a gente tem, tá? Eita, que esse malzinho não quer mais trabalhar. A acusação de que o homem descende do macaco, ela é injustificada. É, professora? Sim, senhor. Darwin, ele nunca afirmou isso nas suas teorias, né? Não, nem falando da seleção natural, nada disso, ele não falou nada disso. O que ele procurava esclarecer era o fato de que todas as espécies viventes, inclusive a nossa, teriam surgido por meio de um longo processo de evolução a partir de seres que o antecederam. Então, ele estava falando de um ancestral comum. E esse ancestral comum, olha aqui para mim, esse ancestral comum é que deu origem, né, ou que deu início ao todo o desmembramento de todos os aspectos evolutivos para cada grupo que nós temos. Gente, se eu pegar só o grupo de vegetais, eu vou ter um trabalho enorme, porque é uma variedade absurda. Aí se eu passar para animais, caramba, aves, répteis, anfíbios, cada um tem uma diversidade gigante, certo? Então, cada um desses grupos tem algum ponto de característica que define o processo evolutivo, progressivo, e que vai fazer com que essas espécies, em algum ponto, se assemelhem, mas em outros elas se tornam totalmente diferentes. Por isso, cada uma espécie. Perfeito? Essa foi a nossa aula. Eu te aguardo para a nossa revisão, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.